Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte do tutorial de Paladinos. Nessa parte eu vou mostrar para vocês como montar builds consistentes, mostrando dois caminhos a se seguir e todas as suas possíveis ramificações, considerando Early, Mid, Late e Endgame. Venham comigo ver mais dessa linda, maravilhosa e balanceada classe que nós chamamos de Paladino. Mas é claro, se vocês gostarem do conteúdo que eu estou preparando, compartilhe esse vídeo com 2 amigos. Só 2 amigos. Porque se você compartilhar com 2 amigos e os seus 2 amigos compartilharem com 2 amigos, isso vai estar ajudando muito na divulgação do meu canal. E solta a vinheta, produção! Galera, uma coisa importante sobre esse vídeo que eu esqueci de pontuar e só lembrei agora na edição. No clipe de fundo eu vou estar jogando de Azure em vez de Paladino, por mais que eu seja main Paladino. E muito em breve eu vou fazer um vídeo específico falando o porquê disso. Voltando às programações normais. Bom, para começar, consideremos primeiro o que vocês querem, em seguida mentalize, e esse será seu paladino. Sejam bem-vindos à classe onde quase tudo funciona. Brincadeira, mas pelo menos uma coisa importante do paladino é que antes do nível 85 você não está amarrado a literalmente nada. Mas é claro que se eu fosse falar um faça qualquer coisa, esse vídeo não teria quase 20 minutos. Uma coisa que vocês vão me ouvir muito falar durante esse vídeo, e eu quero que vocês entendam, é o conceito de Early Game, Mid Game, Late Game e Endgame. Eles se referem ao estado do servidor. Existem interpretações diferentes do que é certo e errado dependendo do tempo de vida do seu servidor. E é um pouco errado você colocar os cavalos antes da carroça. Se o seu servidor está nível 61 e você fica pegando conceitos de servidores nível 99 e tenta aplicar na sua conta, isso vai dar errado. Você vai acabar ficando frustrado e simplesmente vai parar de jogar pensando, se dá certo pra eles, por que não dá certo pra mim? Para mim, Early Game é tudo que vem antes do nível 60. Esse jogo é focado totalmente em PvE bruto. Mid Game pra mim é o verdadeiro começo do jogo, que é entre o nível 60 e o 75. O servidor ele vai abrir as suas principais funções, que é o Apoc P12, o Corredor Nebuloso, e para que você decida os seus acessórios, montaria, e seu primeiro merge também vai acontecer por volta desse período. Late Game é o período mais perigoso. É nesse aqui que merges desestabilizam completamente a hierarquia do seu servidor. Muitas pessoas vão começar a parar e as pessoas começam a se recusar a receber dicas. Entre o nível 75 e 85 que eu classifico como Late Game. End Game é todo o jogo após o nível 85. Lá é onde o meta se consolida de forma fixa, pois não existe mais tantos conteúdos novos que o jogo vai te inserir. Considerando todos os players que estão no early game, tenha em mente que aqui você não vai conseguir possuir a capacidade de obter cartas vermelhas Tier 2 e Tier 3, que são as principais cartas da sua build. E os itens dourados pré-60, eles são plenamente opcionais. Não são obrigatórios, mas ao comprar um deles você vai acabar desmanchando e ele vai se tornar cristal. Então no fim vai acabar compensando. Mas não invista muito recurso neles. Tente economizar o máximo de recurso nesse primeiro período do jogo, porque o jogo ele fica mais amigável um pouquinho mais tarde em relação aos preços. Para as cartas pré-60, nós temos o Wise Ogro, que é uma carta roxa Tier 1, que se você der sorte pode vir 6% de taxa de reflexão. Sendo um bom paladino, sempre veja quantos por cento de taxa de reflexão essa carta dá para você, pois é muito fácil conseguir ela no early game e ela é muito importante para o andamento do seu late e do seu endgame. Temos a guarda de metal, o Icebode dourado, a ninfa, a Margarete e o gato preto. No geral, antes do nível 60, nós temos um objetivo fixo. Ele é ficar mais forte para passarmos pelo PvE. Para isso, existem cartas com potencial de dano X, como a ninfa e o Icebode, então é sempre bom termos elas no começo do jogo. Agora que chegamos no mid game, o jogo começa a ficar bem mais amplo. Os itens nível 60 vão estar custando entre 15 a 24M de conchas no mercado, e eu espero que vocês tenham guardado conchas. Os primeiros itens dourados,
ninguém escolhe, nós apenas usamos porque é o que dá para fazer. Aproveitando um vídeo de build para falar um pouquinho sobre itens, não tente mudar sua build muito cedo no nível 60 para 70, porque os itens eles ainda vão estar muito caros e eles vão cair o preço. É um pequeno pulo até chegarmos no nível 70 em um servidor novo. Então faça um bom uso do seu dinheiro, pois os itens eles vão abaixar de preço. Um outro conceito que eu quero que vocês entendam é set de cartas de transição. E o que é isso, Shiro? Antes de você completar a sua build padrão, você pode sim utilizar cartas que não estejam relacionadas ao seu objetivo principal. Eu, por exemplo, continuei usando um gato preto que estava bem refinado até o nível 80, pois eu não tinha nenhuma carta para colocar no lugar dele, mesmo que essa carta não tenha absolutamente nada a ver com a minha build principal. Isso são sets de transição, você não usa porque é certo, você usa porque é o que você tem. E não é errado você usar itens apenas pelo CB no começo do jogo. Bom, agora chega de introdução e vamos para o que interessa. Existem dois caminhos que você pode seguir, e dentro deles algumas ramificações. Você pode ser um paladino de gelo ou um paladino de fogo. Paladinos em geral são obrigatórios para o PvE, até o endgame tem um enorme impacto no PvP, devido aos seus status base serem muito elevados e o seu early mid game e principalmente no late game com o despertar, ela é uma classe simplesmente monstruosa. As ramificações gelo e fogo são em relação aos seus acessórios, onde temos paladino de gelo como sendo os paladinos defensivos ou defensivo-ofensivos, e paladino de fogo como os paladinos DPS focados em dano crítico. Eu vou começar explicando sobre os paladinos de gelo, que são a build convencional que nós já estamos mais acostumados. Começando pelos itens, para um paladino de gelo você tem duas opções. Você pode seguir o caminho do set do juramento inabalável ou o do escudo eterno. Ambos são ótimos para a classe e se entrarmos em uma discussão de qual é melhor por X ou por Y não vai ter fim. Eu vou comentar as vantagens de cada um e cabe a você escolher. O set de juramento inabalável ele comba com seus acessórios, aumentando muito a chance de bloqueio e a sua survivabilidade, PvE e PvP. Ao usar esse set, você não vai ficar preso a jogar sempre de paladino. Caso seu time precise, você pode virar um sacerdote e você irá fazer um trabalho muito melhor do que um DPS que virasse sacerdote. O set escudo eterno, entretanto, ele não te dá essa liberdade, pois o único local onde ele vai funcionar é exclusivamente em paladinos de gelo, e ele é efetivo principalmente no PvP, pois a partir do nível 70 ele dá um pouco de reflexão extra, além de diminuir o dano crítico dos seus adversários. Quando me refiro a luva, talismã e arma, o correto é nós usarmos os itens que retêm o caminho defensivo, que são a Fúria Vingadora, o Choque Selvagem e o Boneco Vicioso, que fazem parte do set de bloqueio e de redução de taxa crítica. Agora que você já tem a noção de que nós vamos seguir um caminho defensivo, vamos começar a buildar a nossa conta em volta disso. O nosso mid-game vai ser um pouco mais focado em passar o PvE, mas um começo que não vai ser muito pesado vai ser 4 Ais Bode Gelado, 4 Ais Ogro, 4 Ninfas e 4 Amaterasu. Não tente refinar muito as Amaterasu, no máximo 6 vezes, e se vier ruim você desmancha e faz outra. Cartas Red Tier 2 são um pouco difíceis de pegar ainda, e nós ainda estamos começando a sonhar com as cartas vermelhas Tier 3. Nível 70 já vamos ter um pouco mais de liberdade. Até o nível 85 você pode jogar como um paladino suporte ou um paladino de reflect. E especificamente entre os 70 e os 79, paladino suporte é uma aberração imortal para um V1 e um V5, às vezes até um V10. Se por exemplo houver uma diferença mínima de título, você já consegue fazer um V5 fácil. Esse paladino é voltado para aqueles que escolhem o set de juramento inabalável especificamente. Você vai buildar igual um sacerdote, com o foco em fazer 4 Strides, 4 Ogs, 4 Freias, 2 Tamamo no Mai e 2 Dexter. Além de dar um belo CB essa build, você vai conseguir muita defesa e muita resistência crítica e muita cura realizada. A proteção da luz ela tem um escalonamento individual muito grande com cura realizada. Com 4 Strides que estejam minimamente refinadas, você vai conseguir 20% de cura realizada. A proteção da luz ela cura 15% do seu HP como cura realizada base. Essa skill ela vai curar 18% do seu HP a cada 15 segundos, pois 15% mais 20% vezes 15%
20% vai ser igual a 18%. E isso te dá um ótimo potencial PvE e PvP mid-game. E no começo do late game, aqui nós temos um dos segredos dessa build: resistência crítico base. Resistência crítico base não é redução de dano crítico. Até o nível 85 é extremamente difícil você encontrar alguém que não seja ninja ou azura que possua uma taxa de crítico acima de 70%. Se você tiver 4 freias e 2 tamamos, você já tem por volta de 70%, 60% de redução de taxa crítica. Ou seja, ninguém vai fazer acertos críticos em cima de você, pois resistência crítico nesse jogo é um status anulador. Se você possui 50% de redução de taxa crítica e o seu alvo possui 50% de taxa crítica, o seu alvo ele não vai fazer acertos críticos. Assim você reduz em muito o dano do seu adversário que está fazendo uma build de crítico. Para o mid late game é uma build muito forte mesmo, mas ela deixa bastante a desejar na questão do dano. Você literalmente é o melhor suporte existente, mas você não tem dano. Mesmo nessa variante, você que escolhe entre fazer 4 tamamos sendo mais defensivo ou Dexter sendo mais ofensivo, ou um misto dos dois. E você pode usar Yunis no lugar das Estrid se você quiser jogar ainda mais agressivo, mas não invista muito em nenhuma das duas, tanto Estrides quanto Yunis, a não ser que você queira ter uma build para sacerdote. Ambas são cartas de transição, a Yuni e a Estrid, que com o andar do jogo, com a transição para o endgame, elas vão ser cartas que vão ser deixadas de lado. Eu friso mais uma vez, não desencantem as suas cartas a Isogro. Cada um deles pode te dar 6% de taxa de reflexão, totalizando 24% no Streamer League Game só com uma carta roxa Tier 1. Ela é basicamente a melhor carta custo-benefício desse jogo. Os 4 OGs vão aumentar a sua chance de bloquear, aumentando ainda mais a sua sustentabilidade tanto no PVP quanto no PvE. Como você escolheu o juramento inabalável, você pode ir e vir de sacerdote à vontade, jogando com a classe que o seu esquadrão é a guild mais precisar. Agora que estamos chegando perto do 4º e do 5º mês do servidor e abrir o nível 80, agora vocês vão conhecer a nova natureza do Paladino, o Paladino com foco em Reflect. Essa build é uma boa transição PVP, tanto para aqueles que escolheram o juramento como para aqueles que escolheram um escudo eterno. Existem 2 tipos de transição que você pode ficar, sendo a primeira com 4 OGs, 4 Drakens, 4 Ogros e 4 Dexters, ou 4 Tamamos, 4 Drakens, 4 Ogros e 4 Dexters. Ambas são opções válidas. A Tamama é uma carta coringa que pode substituir a Materaço. E como vai demorar muito para abrir cartas melhores, são as nossas melhores opções para fazer um PvE e um PvP saudável. Bom, se é que dá para chamar de saudável, né? As 4 Drakens vão te dar 28% de taxa de reflexão base. Isso somado com os Ogros, você terá 52% de reflexão base. A habilidade Peão Borboleta consegue ser evoluída até 100% de reflete base. Somando tudo isso, você terá 152 de taxa de reflexão. Apesar de que no nível básico do Pinhão Borboleta, você já vai conseguir 107% de taxa de reflexão. Um status que nesse jogo, no momento atual, não possui counter. A reflexão ela não é afetada por diminuição de dano do adversário. Reflexão tem 100% de penetração de armadura, ou seja, sinta essa situação hipotética que eu vou falar agora. Um Piromante Santo 2 com 17m de vida vai acertar um combo completo em um Paladino Rei 5 com 18m de vida. O Piromante ele vai com certeza te matar num único combo, isso é certeza. Mas se você tiver com o Pinhão Borboleta ativado, esse Piromante ele vai tomar HK por te bater. Então matematicamente você conseguiu dar mais dano do que o DPS principal do time inimigo. Considere que você não morra. Só de você tomar 70% do seu HP com 152% de reflexão, o alvo ele ainda vai morrer e você pode simplesmente ter a sua vida recuperada por um sacerdote. Você está percebendo o quão anti-jogo a reflexão é no momento? Atualmente, para free players, uma build final agressiva PVP, ela chega no nível 90, sendo 4 Ogros, 4 Drakens, 4 Dexters ou Tamamos,
e 4 Glennis. A carta Glennis é a última carta de Reflect que o jogo está permitindo até o momento. É uma carta dourada Tier 4, que cada uma pode dar 4% de taxa de reflexão, totalizando 16% de reflexão extra. Essas builds que eu estou comentando atualmente são metas para o PVP. Para o PVE, para você não perder tanto dano, você pode deixar as 4 Tamamos no lugar dos ogros, fechando no PVE com 4 Tamamos, 4 Glennis, 4 Drakens e 4 Dexters. Essa é uma das principais vantagens que você ganha a partir do nível 80. Ele te permite ter 3 builds de cartas diferentes. Uma build para o PvE, uma de perfuração e a outra de PvP. Cartas vermelhas Tier 4 são extremamente de se obter mesmo estando no final do endgame do jogo. Para o endgame perfeito do Paladino, nós temos a build lendária de 64% de resistência a debuffs. Pense de uma forma simples, a cada 3 stuns 2 não vai te pegar, pois a resistência a debuff também é um status anulador sem counter. Começar pela montaria, que você vai ter que ter uma montaria dourada com 8% de resistência a debuff. Para fechar essa build perfeita, é necessário que o seu char seja masculino e que você tenha uma carta de talismã chamada Leviatã. Caso você tenha char feminino e nem consiga ter acesso a Leviatã, ainda dá para você pegar 49% de resistência a debuff. Isso é basicamente 50% de chance de ignorar um stun. É necessário que você pegue o chapéu de detetive, que vai te dar 10% de resistência a debuffs, a carta Leviatã, que vai te dar 5% de resistência a debuffs, pegar 5% de resistência a debuff na bota, pegar 4 primaveras, que vão te dar 28% de resistência a debuff, e eventualmente um char paladino masculino vai ter 64% de resistência a debuff base. O resto da build segue Reflect padrão: 4 Drakens, 4 Ice Ogros, 4 Glen. Enquanto a primeira vertente com as 4 primaveras tem um foco em PVP, a segunda vertente vai ter um foco mais PvE bruto. A sua build vai ficar com 4 Stephens, 4 Dexters, 4 Drakens e 4 Glennis. Apesar de que também pode ser usada no PVP trocando os Dexters pelos ogros. O Stephen é uma das principais cartas endgame para o aumento massivo de dano. Você até poderia discutir se um Summon não seria melhor, mas como nós estamos falando de um paladino de gelo, o conjunto das primaveras e o conjunto dos Stephens trabalham muito melhor em conjunto, um como PVP e um como PvE. É bom você ter 4 cópias de cada, tanto a primavera quanto o Stephen sempre guardadas. Em relação aos chapéus que tem dentro do jogo, você só vai utilizar o que você tiver, e caso você seja um char masculino, vai focar no chapéu do detetive. Caso você seja um char feminino, você pode focar no chapéu vermelho de bloqueio. Para cartas de arma exclusivamente, eu vou fazer um vídeo separado para falar delas, mas vai ser o que você tiver. Para as cartas de luva, existem 4 cartas importantes para se ter no Paladino: a Draco, que vai te dar até 30% de reflexão extra, a Norm, que vai acabar te dando um pouco de sustentabilidade extra por causa do seu imortal, o Urso de Bordo, que é uma carta que dá para pegar bem cedo, ele vai te dar uma grande taxa de bloqueio, isso vai ajudar muito a você passar o PvE e às vezes até sobreviver em situações mais extremas, e o seu sonho como Paladino. Seu único objetivo de vida como paladino, seja paladino de fogo ou de gelo ou de vento, o que você quiser fazer, é pegar a Ayla. Essa carta é a carta mais forte que existe para um paladino. É uma carta vermelha Tier 4 extremamente difícil de conseguir. Mas o que ela pode te dar de tão bom assim que eu tô comentando com essa felicidade toda? Quando você conseguir os 5 pontos do seu nível de skill, ela é uma carta que quando você equipar, ela vai dar um dash, vai remover todos os efeitos de controle de grupo e vai, além de dar um dano extremamente escroto, que é 1080% do seu ataque mais 37m de dano, depois do dash você ainda aumenta o seu move speed em 40% por 5 segundos. Bom, agora que vai começar a polêmica toda. Essa build que eu vou comentar agora é a build mais controversa em relação a tudo que vocês já viram. É o Paladino de Fogo. Consiste em você fazer um Paladino de crítico com acessórios de fogo especificamente. Eu gosto muito de fazer análises, então qual é o lado positivo e qual é o lado negativo do Paladino de Fogo? Começando pelos pontos positivos,
O paladino, mesmo que você não siga o caminho de gelo, você não precisa disso exclusivamente para fazer um bom PvE. É nisso que o paladino de fogo compensa todo o peso que o paladino de gelo pode causar em um time, devido ao seu baixo DPS. Se formos comparar um Berserker de fogo ou um paladino de fogo, eu diria que o paladino de fogo é melhor devido à sua sustentabilidade. E é bem mais difícil você matar um bom paladino do que um bom Berserker. O paladino de fogo não tem deméritos no PvE, na questão da sua survivabilidade, e ainda acaba ficando com mais dano do que o paladino de gelo. No entanto, agora entra a questão do motivo de não existir paladinos de fogo. Se eles são tudo isso que eu acabei de falar, então, por que eles não são tão comuns? A razão é simples, é que essa vertente necessita de um pouco mais de investimento monetário do que as outras classes para funcionar. Em questão de DPS bruto, os mesmos itens, cartas e acessórios necessários para um druida ou um azura, o paladino de fogo ele vai possuir um demérito de 25 a 40% de DPS bruto. Isso significaria que se um druida de fogo causaria 13M em algum alvo, você vai causar entre 10 a 9M, e normalmente o paladino de fogo ele vai compensar esse demérito com seus extratos brutos obtidos através de investimentos monetários altos e constantes. Mas nada te impede de você tentar fazer um paladino de fogo sendo free. Na pior das hipóteses, você é livre para ir e vir para qualquer uma das classes DPS que usam a mesma build, porque elas são a mesma build genérica de crítico. Por isso, em relação aos itens, você vai seguir o set Tempestade Eterna, que é o padrão, e todas as outras partes subsequentes, arma, luva e talismã, serão de crítico. Vamos lá, acelerando que esse vídeo já bateu mais de 20 minutos. Considerando o seu mid-game, seu foco vai ser ter 4 Vanas, 4 Gatos Pretos, 4 Icebod Gelado e 4 Amaterasu. Com o nosso foco é DPS bruto, nós somos obrigados a ter 4 Gatos Pretos e 4 Vanas. Gatos Pretos você consegue através do evento da roleta na parte free ou em baús de ouros. A Vanas é a carta de Ignore Death obrigatória para qualquer DPS free. Agora a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais séria. No late game a nossa build vai começar a tomar uma forma de um verdadeiro DPS. Nós vamos para 4 Vanas, 4 Gatos Pretos, 4 Lunas, 2 Dexters e 2 Tamamos. É de sua escolha se você quer investir mais em dano X como um Berserker ou mais em HP e ataque bruto, com Dexter no lugar das Tamamos. Sua build final quando abrir as cartas do 85 vai ser 4 Vanas, 4 Gato Pretos, 4 Lunas e 4 Stephens. O Stephen este está aqui porque ele é uma carta mais fácil de conseguir do que o Summon. Uma transição mais PvE bruto, se você quiser ter um pouquinho mais de CB, você vai usar 4 Tamamos, 4 Dexters, 4 Vanas e 4 Stephens, que é um bom final para free players de dano X. Mas agora que entra uma parte bem interessante, fazer 4 Summons é praticamente impossível. E agora que entra a parte full caster da build. A build ideal mesmo para você fazer no late game é que você tenha 4 Mielitas, 4 Gatos Pretos Vermelhos, 4 Serrimes e 4 Dexter. Considere que aqui nós temos muitas cartas pagas envolvidas. Começando pela Mielita, que é uma carta que você só consegue se você der sorte no evento dos dados. Logo em seguida, o Gato Preto, quando você evolui para vermelho, você só consegue ele através do evento da fonte. E a Serrime você só consegue ela ou no evento dos dados ou no evento da roleta. Todas essas cartas são cartas de cash. A única que não é a carta Dexter. Ter um set de cartas desse durante o late game vai potencializar em muito o seu dano. E caso no seu servidor não tenha um DPS com exatamente essa build, você vai ser o maior DPS do seu servidor no momento. Entrando agora mais na parte nível 85+, o endgame desse jogo, existem cartas que vale a pena você investir sendo um full caster. E vai ser uma delas a carta Summon, que você pode ter de 2 a 4 cópias dela no seu set. E a carta Sakura da Sorte. A carta Sakura da Sorte não é muito indicada que você tenha mais de 2 no seu set, pois como você ainda vai manter as suas 4 Mielitas e os 4 Dexters,
Durante o endgame, as pessoas que participam do PVP avançado, elas têm entre 40 a 70% de Ignore Death, mas mesmo assim a Sakura da Sorte é uma ótima carta para você investir sendo um paladino de fogo, pois ela cobre exatamente os status que você precisa. Eu não desconsidero o que eu já falei lá atrás para os paladinos de gelo defensivos, que é o uso dos 4 Stephens ou das 4 Primaveras, pois são cartas muito úteis para o PVP em questão de você explodir o seu adversário. Principalmente quando se trata de um paladino de fogo, durante uma PVP você tendo 4 Stephens, você vai causar muito mais dano nos seus adversários. Algumas possibilidades para a build final são 4 Mielitas, 4 Dexters, 4 Stephens, 2 Sakuras da Sorte e 2 Summons. Ou você pode optar ainda mais agressivo, utilizando 4 Dexters, 4 Mielitas, 4 Summons e 4 Stephens. Em vez de 2 cópias de Summon e 2 cópias de Sakura da Sorte, dessa vez você vai ter 4 cópias de Summon. E se você quiser uma variante um pouquinho mais defensiva, em vez de usar 4 cópias de Stephen, você pode usar 4 cópias de Primavera. Em questão de cartas de luva, como você já está indo pelo caminho de um DPS, você pode usar a Sucubo e o Thor também, que são ambas duas cartas que você pega durante os eventos. Certo, me desculpem a todos por esse vídeo ter ficado um pouco maior do que deveria, mas foram muitas informações que eu precisava compilar e separar para vocês como primeiro vídeo de builds. Eu gostaria apenas de pontuar, todas as informações predispostas nesse vídeo são resultado de uma pesquisa prévia e longa realizada por mim mesmo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixe o seu comentário sobre recomendações de novos tutoriais que eu posso fazer. Na tela aqui agora vão ter outros 2 tutoriais específicos do meu canal. Um grande abraço e valeu! Falou!